Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O piano que toca sozinho. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que a mãe dela e o padrasto se mudaram não faz muito tempo para uma casa que há muito tempo é da família do padrasto dela. Porém, a filha dele morava nessa casa. E depois que a filha dele morreu, eles foram então morar lá. Diz que a casa é muito grande, toda chique e antiga. Tem por volta de uns 60 anos. Nessa casa existe um piano alemão que a ex-esposa, a falecida esposa do padrasto dela, gostava muito de tocar. A falecida esposa dele faleceu há mais de 25 anos. Porém, esse piano, estranhamente, foi colocado na casa dos fundos desta casa. É uma espécie de garagem enorme que cabe uns 4 carros, mas é uma área que foi convertida em uma área de churrasco. Bom, o piano foi colocado lá ainda na época que a filha desse homem morava na casa. Estranho. Porque geralmente quando se tem um piano em casa, ainda mais um piano lindo como aquele, alemão e tal, a gente coloca ele na sala ou em algum lugar de destaque da casa, já que a filha do padrasto dela também tocava piano. Porém, colocaram esse piano e enfiaram ele lá na garagem. Ela diz que esse piano já está desafinado, porém toca todas as teclas ali certinho, sai som normal, só está desafinado. E ela conta que o marido dela, toda vez que tem que visitar a mãe dela e o padrasto, ele não se sente bem na casa. Ele diz que sempre tem a sensação de que tem alguém olhando para ele, alguém vigiando, e aquela sensação também de que alguma coisa vai acontecer. Ela diz que nunca percebeu nada, mas diz que isso também tem uma explicação. Ela diz que é cristã, mas na infância toda dela, ela meio que foi forçada pela mãe dela a frequentar centros espíritas, a frequentar sessões de passes, e ela ouvia o tempo todo pessoas dizendo que ela era médium. E ela odiava isso, porque ela via muitas coisas quando era criança. E diz que passou por situações horríveis no início da adolescência. Até que ela diz que deu um basta nisso e não permitiu que isso acontecesse mais, sabe? Ver espíritos e coisas do tipo. Porque ela não queria isso pra ela. Ela passou a orar e a clamar a Deus que isso saísse da vida dela. E desde então parece que ela não percebe mais nada que acontece ao redor dela nesse sentido. Ela diz que pode passar, pode ter um espírito ali do lado dela que ela não vai nem fazer ideia que tem um espírito ali. E ela prefere que continue assim. Bom, a mãe dela é espírita e diz que várias vezes, quando ela estava na casa, ela escutou esse piano tocando baixinho lá na garagem, sozinho. Baixinho, assim como se fosse uma caixinha de música, ela ouvia. Era uma música ao fundo e ela sabia que era o piano. Porque no dia seguinte, geralmente isso acontecia à noitinha, ela ia na garagem e a proteção das teclas estava aberta. Sabe aquela tampa de madeira assim que você desce para fechar as teclas do piano? Ela sempre, depois que ela escutava o piano tocando, amanhecia aberta. Ou seja, ela sempre arrumava a garagem e deixava o piano fechado. Mas quando ela escutava o piano tocar, no dia seguinte ia ver, estava aberto. Mas ela mesmo nunca presenciou nada desse tipo, até o comecinho desse ano. Ela e a filha dela de 4 anos foram para essa casa visitar a mãe e o padrasto. Era uma tarde de calor no início desse ano e ela diz que a filha dela adora o piano. Toda vez que elas vão na casa da mãe dela, a menina pede para ir até a garagem para tocar o piano. E a menina diz que toca e canta, do jeitinho dela, mas faz. E diz que a música que a garota mais gosta de tocar, fazer de conta que toca, né, é Brilha, Brilha, Estrelinha. Mas ela diz que só aperta as teclas ali aleatoriamente e faz de conta que tá tocando a música. E nessa tarde, como sempre, ela chegou direto querendo tocar o piano. E a mãe dela, como toda avó faz os gostos, levou a menina até o piano. Bom, elas ficaram lá uns 15 minutos com a garota brincando de tocar o piano. E daí ela falou pra garota, né, e tudo mais pra elas subirem, pra irem lá pra cima porque tava muito quente, na garagem não tem ar-condicionado e tava muito calor ali. Mas a menina não queria sair do piano e chorou, não queria largar o piano, ficou chorando, mas mesmo sob protesto ela conseguiu tirar a menina de lá e subiram. Foram pro andar de cima lá da casa. E a mãe dela falou, vamos lá no meu quarto, que lá tem ar-condicionado, a gente pode assistir TV e tudo mais. E ela disse que o quarto da mãe dela é uma espécie de sala, é assim, tem cama, tem sofá, tem até uma geladeira, diz que é quarto antigo, coisa de casa antiga. E daí que aconteceu o fato. A filha dela estava lá assistindo o desenho no tablet da mãe dela, quando parou e disse, olha mãe, estão tocando piano.
E ela achou que fosse faz de conta da menina e ainda respondeu: oh, que legal, né, filha? É mesmo. Mas a mãe dela estava séria e falou: Filha, eu acabei de escutar o piano tocar. Eu escutei baixinho, mas escutei. Daí ela olhou para a filha dela e a filha dela repetiu: Estão tocando piano, mamãe, é minha música da estrelinha. Daí ela começou a cantar a música como se ela estivesse escutando o piano tocar aquela música. E ela queria ir pro piano e chamava a mãe dela: vamos, mãe, pro piano, eles estão tocando a minha música. Nessa hora ela disse que se arrepiou inteira. E a mãe dela, olhando para a filha dela, disse: Eu nunca escutei o piano tocar de dia. Sempre que acontece é de noitinha. Mas não se preocupe, isso é normal. Mas eu achei que ela não ia escutar. Eu mesma quase não escutei nada agora. Só o som de algumas teclas, mas ela escutou a música inteira. Isso é porque as crianças estão mais sensíveis ao mundo espiritual. Diz que enquanto a mãe dela falava, ela já orava na cabeça dela pedindo proteção para a filha. Porque ela não quer que a filha dela passe tudo que ela passou na infância. Com essa mediunidade, medo de dormir à noite, ver coisas, ouvir barulhos. Bom, mas se fosse só isso, tudo bem. Ela podia dizer que a filha dela tá imaginando, tá inventando, fazendo de conta. Mas cerca de 30 minutos depois, a filha dela ficou com fome. E a mãe dela foi até a cozinha lá no andar de baixo fazer um lanche para a menina. Nisso, todas elas desceram e a filha dela continuava insistindo que queria ir no piano. Então, depois do lanche, elas novamente foram até o piano. E, para surpresa delas, a tampa das teclas do piano estava aberta. Como pode? Porque depois que a filha dela tocou, brincou ali no piano, elas fecharam a tampa do piano e ainda cobre as teclas com um paninho, uma espécie de feltro, assim. Você coloca em cima das teclas e depois fecha a tampa do piano. E até essa toalhinha estava enrugada, amassada atrás da tampa levantada. Ela ficou pasma. O piano realmente tocou. Ou alguém tocou o piano. Mas não foi ninguém da casa, porque o padrasto dela, que era a única pessoa que estava ali embaixo sem ser a mãe dela e a filha, ele estava na sala com fones de ouvido vendo noticiário na internet, no computador. Não tinha mais ninguém na casa. E ela disse ainda que se ela não tivesse visto, ela ainda diria que é bobagem da mãe dela. Ou até um pouco de exagero da mãe dela, porque, sei lá, ela poderia ter mexido no piano, ter deixado aberto e não ter lembrado. Mas ela tinha visto fechar a tampa do piano e depois chegou lá e estava aberto. Ela não sabe o que pode ser. Indaga aqui se pode ser o espírito de alguém da casa. Várias pessoas daquela família que moraram naquela casa morreram ali. No caso, a família do padrasto dela. Ela diz que particularmente não gosta daquela casa. E isso porque é uma casa bem bonita, mas ela diz que não tem um astral muito bom. Parece que aquela casa parou no tempo ali. E ela acha que os próprios espíritos também podem pensar isso. Mas ela diz que o que a apavora é que eles estavam escutando a filha dela e tocaram a música que ela estava tocando, cantando antes. Então será que eles estão ali vigiando? Porém, a filha dela fica muito feliz quando chega naquela casa e ama de paixão aquele piano. Ela não entende. Será que a sua filha é reencarnação de alguma daquelas pessoas que morreu lá? Ou será que em outra vida, sei lá. Mas assim, se a ex-esposa do padrasto tocava o piano, a filha, que também é falecida, tocava o piano, provavelmente é o espírito de uma das duas lá, às vezes até do bem, que tá por ali ainda. Não deveria, né? Mas por algum motivo, até apego à casa, ao piano e tudo mais, fica ali. E criança inocente, pra ela pode ser divertido. Às vezes ela tá até vendo alguém. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e deixa o seu comentário a respeito aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!